Tem uma coisa aí eu preciso falar. As pessoas, elas reclamam de tudo. Sim. Tudo vira um motivo para questionar a fé. Tudo vira um motivo para duvidar da espiritualidade. E tudo vira motivo para culpar Deus. Culpar Exu, culpar Pombagira, culpar os orixás, os guardiões, as nossas ancestralidades, culpar o universo num todo. Culpa a energia, culpa a inveja, culpa a demanda, mas quase nunca a pessoa ela olha para si próprio. E eu vou falar uma coisa que muita gente não quer ouvir e não gosta de ouvir. A fé de verdade ela não se prova no dia bom. A fé de verdade ela se prova no caos. Não que a gente tem que sofrer ou passar por dificuldades, muito pelo contrário. É que às vezes a gente tá tudo bem, né? Tá tudo numa boa, a gente tá sempre conseguindo nossas coisas, a vida tá tranquila, tá calma. E muitas dessas vezes, quando a nossa vida tá calma, a gente esquece de agradecer, a gente esquece de falar, nossa, eu consegui tudo isso. Lógico que tem todo um universo por detrás disso, mas também tem você que batalhou e lutou por isso. Então você acha que não precisa mais orar, não precisa mais rezar, não precisa mais fazer padê, ofertas, oferendas e tá tudo bem. Mas então vem o caos, né? E a gente ora muito na época do caos para pedir coisas, para conseguir a nossa vida de volta, a nossa estabilidade. E só que se eu te falar que no caos não é sobre pedir, não é sobre querer, é sobre agradecer. Mesmo quando tá tudo parecendo um caos, tudo perdido. Porque assim, é fácil ter fé quando tá tudo dando certo. É fácil. É fácil acender vela quando os caminhos estão abertos. É fácil fazer oração quando tudo flui. É fácil fazer um agrado quando a vida, ela sorri para você. Agora eu quero ver você manter a fé no dia de fúria. Quando tudo parece que não vai se ajeitar, parece que tudo tá perdido. No dia que tudo parece que tá travado, nada anda. No dia que o coração tá pesado, os olhos cheios de lágrimas. No dia que o mundo parece estar desabando em cima das nossas próprias cabeças. Porque às vezes existem testes. E esses testes vêm quando menos a gente espera. Tem momentos na vida que vêm justamente para ver se nos momentos de caos você ainda vai manter a sua fé em pé. Se ainda você vai continuar acendendo as suas velas, se você ainda vai continuar fazendo as suas orações, suas rezas, suas proteções, se você ainda vai continuar com seus agrados, suas oferendas e seus cuidados espirituais. Ou se você só era fiel quando estava tudo confortável. E isso precisa ser dito. Porque tem gente que quando a vida ela aperta, ao invés de fortalecer o espírito, começa-se a reclamar de tudo. Tudo é culpa de alguém. Tudo é culpa de alguma energia. É culpa do diabo. É culpa da entidade que não abriu seus caminhos. Tudo é culpa do passado. Tudo é culpa da vida. Tudo é culpa do outro. A espiritualidade é uma farsa. Não me ajudou quando eu mais precisei. Mas e a responsabilidade? Porque a gente também precisa entender uma coisa que ela é muito clara. Nós somos seres humanos vivos. Nós respiramos, comemos e bebemos. A gente não é intocável. A gente não é uma divindade. A gente não está acima da dor. A gente não está acima do processo. E a gente não está acima dos tombos da vida. As coisas vão acontecer, os dias difíceis vão vir, momentos de caos vão chegar, portas às vezes vão fechar, ciclos vão doer e vão doer muito. Os silêncios vão machucar. E nem tudo é ataque espiritual. Nem tudo é inveja e nem tudo é feitiço. Às vezes é só a sua vida exigindo que a gente amadureça, que a gente crie responsabilidade. E outra coisa que muita gente precisa largar a mão de viver do passado. Viver preso em situações antigas. Viver remoendo coisas que já se foram. Viver sangrando por aquilo que já passou. O passado já foi. Ele está lá atrás. Não tem como voltar lá atrás para mudar o que aconteceu, o que foi feito, o que foi dito, o que não foi. Não tem como. Ainda não existe uma máquina do tempo que faz a gente voltar lá atrás e mudar essa situação. E mesmo se a gente pudesse voltar no passado, a gente não poderia mudar o que foi feito. Porque isso criaria todo um desencadeamento no universo. Acabou. Já aconteceu. Já te ensinou o que tinha que ser ensinado. Já doeu o que tinha que doer. O que você tem é o agora. Esse dia aqui.
O presente é o que está na sua mão. O futuro, ainda nem aconteceu. O futuro ele pertence ao universo, à espiritualidade e a Deus. Porque ele ainda é mutável. O futuro a gente pode mudar. Ele ainda pode ser moldado. Ele ainda pode ser transformado pelas suas escolhas de hoje, as suas atitudes de hoje. Então para de viver como refém do que passou. Para de dar poder para o que já morreu. Para de procurar culpado para tudo. Porque no final das contas, você é o protagonista da sua vida. O protagonista ele não fica o tempo todo procurando um culpado, procurando o famoso vilão. O protagonista, ele assume o roteiro. O protagonista levanta, o protagonista aprende. O protagonista, ele usa da sua fé. O protagonista se protege. O protagonista, ele pode até cair, mas ele continua. O protagonista, ele pode até chorar, mas ele não abandona nunca a própria fé. Se a vida tá difícil, o dia tá pesado, se o caos ele bateu na sua porta, não abandona a sua fé só porque o cenário mudou. Talvez o teste não seja sobre o problema. Talvez o teste seja quem você se torna dentro dele. Tem gente que não quer ter fé, não quer ter as entidades, quer conforto. Porque quando o caos ele chega, abandona o congá, abandona o seu altar e vai atrás de culpados. A vida não é conforto, gente. A gente pode sim ter um pouquinho sim, de conforto. Não faz mal para ninguém a gente ter um pouquinho de paz, a gente ter um momento de calmaria. Só que a vida é a vida e nela a gente aprende. Ou a gente aprende do modo fácil ou a gente aprende do modo difícil. E quando a gente continua se culpando outras pessoas e não vendo as nossas próprias falhas, a gente não aprendeu nada. E por isso que a vida cobra. A gente não pode insistir nos mesmos erros, nas mesmas coisas. A gente tem que recalcular rota. E falar, o que eu tô fazendo de errado? Eu às vezes olho no espelho e quando alguma coisa dá errado, eu olho no espelho e falo assim, o que eu tô fazendo de errado? O que eu tenho que mudar agora? E eu converso com a minha espiritualidade, eu converso com meus guias, com os meus ancestrais, com os meus orixás. Mas lembrando, eles não são nossos psicólogos, eles estão ali para nos evoluir, para nos ensinar. Quando eu converso com a espiritualidade, eu sinto uma paz imensa. Eu sinto um acolhimento. E eu sei aonde exatamente eu tenho que caminhar, o que eu tenho que fazer. Mesmo nos dias que eu quero, às vezes, abandonar tudo. Porque sim, às vezes eu também tenho esses dias que eu quero abandonar tudo, que eu quero largar tudo, sair e ir embora. Eu tenho. Só que daí eu lembro que a vida é maravilhosa. É boa de se viver. Ver as maravilhas que tem lá fora, as paisagens, os pássaros que cantam. Nem tudo é perfeito. Tem momentos de fúria. Eu também tenho esses meus momentos de fúria. Tem momentos que eu tô irado, mas eu me apego muito a quem eu quero ser lá na frente. E desistir não é uma opção. Desistir nunca foi uma opção. Ou a gente cai e a gente levanta. Uma porta se abre, uma janela vai se abrir. E se não se abrir, eu dou uma bicuda e ela vai abrir de qualquer jeito. Porque assim, a gente pede as coisas para as nossas entidades, mas a gente também tem que ter o nosso pontapé inicial. Porque não adianta a gente pedir, a gente não se mover, a gente não se movimentar, a gente não fazer acontecer. Porque se a gente só ficar na cama se lamentando sobre a vida, ficar triste na cama, essas coisas não vão andar, gente. A gente tem que se levantar, a gente tem que dar a cara pra bater. Não tá afim? Vai fazer. Até doente eu às vezes faço, porque não tenho tempo. Até doente às vezes a gente vai à luta. Eu já fui muitas vezes à luta, até mesmo quando eu tava doente. Não... que eu falo, uma frase que eu sempre falo aqui em casa é o seguinte: quando a gente deixa a doença nos pegar, se a gente cair, deitar e não se mover, ela vai te consumir. Então eu vou pro movimento para mim poder melhorar, para mim poder sarar. É lógico que a gente tem que tomar nossos medicamentos, a gente tem que cuidar da nossa saúde, se alimentar bem, comer bem, dormir bem. Porque a espiritualidade anda lado a lado com a saúde, a espiritualidade anda lado a lado com o nosso trabalho, a espiritualidade anda lado a lado com tudo.
Então é sobre isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Logo, logo tem mais vídeos, tem muita coisa ainda para ser falado, muita coisa mesmo. Então, bem-vindos ao Fedra Sinistro. Eu sou o Fedra e o prazer é todo meu de ter vocês aqui comigo. É um prazer, uma honra. Muito axé, muito amor. E vamos lá, a luta, sempre!